Uma desgraça está acontecendo. Esse vídeo pode mudar a sua vida e você pode ajudar a mudar a vida de outras pessoas compartilhando este conteúdo. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Anderson Reis. Seria uma grande alegria ter você fazendo parte aqui do nosso canal, porque nós nos importamos em edificar a sua vida com a palavra de Deus e com a palavra da igreja. Queridos, eu quero partilhar algo muito particular da minha vida e eu tenho certeza absoluta que isso daí vai servir muito de exemplo para a sua vida espiritual. Nós estamos morando aqui na cidade de Jaú, alguns que acompanham um pouco mais a nossa vida sabem disso. Eu tenho um grande privilégio, que todos os dias, quando eu vou levar os meus filhos para a escola, o Instituto Regina Coeli, nós mudamos para cá por causa dessa bendita escola, uma graça de Deus enorme. É assim, deixou os filhos aqui, anda nem 100 metros, eu já estou dentro da igreja. Então isso facilitou muito a minha vida de comunhão eucarística com o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os dias, na parte da manhã, eu faço 1 hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento e uno a esta hora de adoração algum ponto de meditação que eu tenho que fazer na minha vida. Ou pensando numa virtude que eu tenho que adquirir, num defeito que eu tenho que combater, ou alguma coisa que eu tenho necessidade na minha vida espiritual. Bom, isso daí é uma fonte de graças e uma fonte de bênçãos muito grande, porque nós precisamos estar atento naquela frase que São João Bosco dizia: se quereis receber muitas graças, visitai o Santíssimo Sacramento muitas vezes. Então, acho que todo católico quer receber graças de Deus, né? Aí ele vai dizer, se querer receber poucas graças, visitai-o poucas vezes. E ele continua com uma reflexão importante ainda São João Bosco. Se quereis vencer ao demônio, refugiai-vos aos pés de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se vocês não querem vencer o demônio, não visite a Jesus. E assim, é perceptível para uma pessoa que tem uma vida de comunhão eucarística as virtudes que Jesus infunde em nós, a paciência, a mansidão, a resignação com a cruz, a força para você vencer o seu defeito dominante, algumas tentações. Você se torna uma pessoa muito mais espiritual, mais virtuosa, melhor, o seu casamento anda melhor, a educação dos seus filhos, no seu trabalho, ou seja, todo o andar da sua vida melhora, porque você está unido com Deus. E verdadeiramente uma alma eucarística, ela pode dizer: tudo posso naquele que me conforta, ou em outras traduções, naquele que me fortalece. Ou seja, os benefícios de estar perto de Jesus cotidianamente, unido a Jesus, ele se torna meio inenarrável. É difícil de você falar tantas graças. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem a ele prová-la-ão. Isso é Sabedoria capítulo 2, versículo 24. E acreditem em mim, meus amigos, o demônio não nos quer ver feliz, o demônio não nos quer ver em caminho de santidade. E quando a Santa Gema Galgani ia na Santa Missa, esse desgraçado empurrava ela numa poça de lama para que ela ficasse suja para não poder comungar. Antes do Padre Pio celebrar a missa, o demônio batia no Padre Pio com tanto ódio do santo sacrifício da missa que o Padre Pio celebrava e da maneira com que ele celebrava, que também que era muito especial, mas da inúmeras graças que vinham tanto para o Padre Pio como para os que participavam para o mundo. E aconteceu algo na minha vida que eu fui para São Paulo. A gente tinha um evento, fui eu, a minha esposa, que está grávida, e nossos 3 filhinhos. Chegando em São Paulo, veio a bomba, né? Começou um surto de doença na minha família, o meu filho do meio, o Gabriel, estava com dengue e foi para o hospital. A Thaís, que foi ficar com ele porque eu estava trabalhando, né? Até então conseguindo trabalhar, teve que ficar numa poltroninha que reclinava, pegou um problema de coluna violento, não conseguia tomar banho, não conseguia ir no banheiro, não conseguia andar direito, né? Depois a Maria Clara, a mais velha, também ficou com estado febril, com a garganta cheia de pus, e por último veio o nosso filhinho, né, que também ficou 8 dias febril, que estava com infecção de urina. O que aconteceu? Nesse período eu não conseguia mais trabalhar e também eu não conseguia ir para a igreja para assistir a Santa Missa e para rezar diante do Santíssimo Sacramento. E que eu quero partilhar uma coisa que aconteceu. Eu percebi que eu fui ficando lânguido, a tribulação começou a se levantar na minha vida, começou a vir meio que uma tristeza
muito grande, eu não conseguia trabalhar, eu tenho dívida, eu tenho conta, eu tenho funcionários, eu tenho deveres, vendo a minha esposa daquele jeito, meu filho no hospital, a outra doente, comecei a ficar de um jeito e tal, e toda hora tendo que trabalhar, dormindo tarde, acordando cedo, e eu não conseguia mais ir para a igreja. E nesse período a gente ficou 2 semanas e meia fora, e aí eu percebi que aconteceu o quê? Veio uma fraqueza espiritual, com desânimo, uma tristeza. Eu comecei a passar mais tempo no celular, vendo notícia, tentando... Estava muito triste, né? Vinha uma distração, começou a baixar o desejo da oração, eu começou a vir mais irritabilidade, os defeitos meus que já estavam mais dominados, comecei a ficar mais irascível, mais desesperançado, um monte de coisa ruim começou a acontecer. E aí, fazendo meu exame de consciência esses dias, eu falei assim, como que eu vou tirar um bem desse mal que está acontecendo? Foi a grande percepção eu tive na minha vida espiritual. Mas eu gostaria que você também tivesse isso. Da dependência que eu tenho de Jesus na Eucaristia. Quem eu sou sem Ele e o que eu sou unindo-me a Ele. Quem eu sou sem visitá-lo, sem comungar, sem estar unido a Ele. O meu estado de alma, a minha vida moral, o meu comportamento, como que eu fico. E quando eu estou prostrado diante dEle, pedindo o seu socorro, pedindo as suas graças, o que acontece na minha vida? E uma grande desgraça está acontecendo. As pessoas estão no pecado, estão tíbias, estão frias, estão afastadas do amor, não têm mais vida espiritual e muitas pessoas não se dão conta que elas realmente se afastaram de Jesus na Eucaristia, elas vão lá adorar, mas são devaneio, elas vão levar para Jesus somente preocupação, dívida, não que você não deva falar isso para Jesus, mas tem pessoas que só falam isso, não tem atos de amor, não tem atos de adoração, não quer se unir a Deus, não quer conversar com Ele, abrir o coração para Ele, escutar o que Ele tem para falar, fazer uma maravilhosa meditação diante de Jesus, e as pessoas estão cada vez mais frias. O ser humano hoje, e principalmente os homens, se preocupam somente com dinheiro, querem empreender, querem fazer um monte de coisa, mas Jesus tem sido cada vez mais um desconhecido que tem ficado do lado nas nossas vidas. E essas 2 semanas e meia, quase 3 semanas, eu falei assim, meu Deus, que horrível não poder estar perto de Jesus. E agora que eu estou aqui em Jaú, graças a Deus, né, os nossos filhos estão doentes ainda. Nossa, esse negócio de enfermidade na minha casa está muito sério. Mas eu estava meditando o como é importante a nossa vida eucarística e nós termos consciência que nós dependemos do amor de Deus para viver bem, e o que eu falo viver bem é viver em santidade, é na prática das virtudes. Eu queria te dar um exemplo que aconteceu na vida de um dos maiores profetas da Sagrada Escritura, que foi o profeta Elias. Que ele entra num desânimo profundo, está na caverna com desejo de morte, e aí aparece um anjo com um pão milagroso, diz para ele, levanta e come, e dá aquele pão para ele. Santo Afonso Maria de Ligório, um excelentíssimo doutor da igreja, um homem de fato eucarístico, diz que aquilo é a prefiguração da Eucaristia. Que na nossa luta cotidiana contra as forças infernais, contra o diabo, também vamos colocar contra o mundo e contra a carne, a Eucaristia é aquele alimento que nos fortifica e nos dá força para caminhar. Eu sei que muita gente não vai ver esse vídeo, sabe por quê? Porque ele não tem uma chamada de curiosidade, porque ele não é uma coisa catastrófica, mas não tem problema. Se uma pessoa tirar fruto desse vídeo, eu já estou glorificando a Deus. Por quê? Porque o Santo Afonso falou, você precisa comungar para você ter força, porque senão você vai rodar, senão o demônio te atropela, senão você cai em tentação, você entra em processo de apostasia, você pode até abandonar a fé. E teve uma mística chamada Josefa Menendez, que tinha colóquios com Jesus, e olha o que Jesus disse para ela. Eu vou trazer aqui algumas coisinhas, né? No momento de instituir a Eucaristia, vi todas as almas privilegiadas que se haviam de alimentar do meu corpo e do meu sangue, e aí encontraria umas, remédio à sua fraqueza, outras, o fogo para consumir suas misérias e inflamá-las de amor. Ou seja, veja bem, esta fraqueza humana que todos têm, né, lá no meu curso sobre os temperamentos, que toda terça a gente vai ser 4 meses estudando sobre isso, as pessoas às vezes elas ficam assim, nossa, embasbacadas, né? Quanta tendência ruim que eu tenho, quanta debilidade que eu tenho. Aqui, ó, qual que é o remédio para isso? Para essas fraquezas? Eucaristia. Como que se consome a miséria? Eucaristia. Como que se inflama de amor? Eucaristia. E aí eu pergunto sinceramente para você, qual que é a sua qualidade de adoração? As suas visitas ao sacrário? A sua necessidade de estar perto dele?
E aí compara quanto tempo que você fica no celular. Eu vi que o Padre Paulo Ricardo deu um curso agora falando sobre tela, foi uma aula maravilhosa, você até deveria assistir, mas dentro de umas primeiras aulas que eu dei no meu curso fechado, que é do Pequeno Rebanho, eu falei para eles, ou vocês param com essa treva infernal na vida de vocês, ou vocês nunca vão conseguir ter vida de oração, e aliás, compreensão para entender o que eu estou dizendo aqui para vocês. Porque as pessoas ficam mais tempo com o celular na mão do que procurando ter vida sobrenatural e vida espiritual. O homem está passando por um processo de autodemolição tremendo e muitas vezes ele é o culpado porque ele não quer Jesus. Aí Jesus vai dizer aqui, se estáis doente, é vosso médico. Vinde a ele curar-vos. Se tem frio, vinde a ele aquecer-vos. Nele achareis descanso e felicidade. Não vos afasteis, pois dele que é a vida. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Que amargura ver tantas almas inundadas de graça e de eleição tornarem-se para o meu coração motivo de tristeza. Ele continua dizendo aqui, falo-ei crescer e os fortificarei. Tá vendo? Jesus fala da força que ele entrega para o homem fraco. Acharei consolo em seus bons desejos e repousarei nas suas misérias. Isso daqui são coisas tão maravilhosas. E que Jesus ele vai falando dessa questão de fortalecer as almas fracas. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu estou fraco espiritualmente? Eu caí no pecado. Por que eu não estou conseguindo praticar a virtude? Essa desgraça que está acontecendo nas nossas vidas é a falta de união com Deus no Santíssimo Sacramento. Eu também fiquei muito triste porque eu estava com o propósito de ficar fazendo os vídeos aqui toda quinta-feira, né? Nossa, a luta espiritual é muito grande. Mas medite sobre isso que eu estou falando para vocês. E venha para próximo de Jesus. Faça uma boa confissão. Retome a sua vida de oração. Retome a sua vida de adoração. Eu posso ficar 1 hora porque isso daí também, o meu trabalho me permite isso. Mas se você não pode 1 hora, se você pode 20 minutos, entregue o seu coração nesses 20 minutos, nessas meia hora. Mas faça um propósito ao ver esse vídeo. Faça um exame de consciência eucarístico na sua vida. Que lugar Jesus na Eucaristia tem tomado dentro da sua existência, da sua vida de fé. E se prepare, porque dia 13 nós vamos começar uma série de lives, dia 13 de maio, é o dia de Nossa Senhora de Fátima e eu sou extremamente devoto de Nossa Senhora de Fátima e aqui no meu canal no YouTube eu só vou definir se vai ser 8 ou 9 horas, mas não perca isso e se você chegou até o final, compartilhe esse vídeo com uma pessoa. É dose de graça e é sangue quente de Jesus para fortalecer a nossa vontade. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Viva Jesus no Santíssimo Sacramento.